Olá, tudo bem com você? Estamos começando aqui mais um vídeo e o vídeo dessa semana não deixa de ser uma continuação do vídeo da semana passada. Na semana passada a gente falou sobre os tipos de gordura, falamos assim rapidamente sobre os três principais tipos de gordura. E hoje a gente vai falar sobre o colesterol, né? O colesterol alto, que é um dos problemas que a gente mais recebe pessoas tentando tratar no consultório, tá? Então é uma das coisas mais comuns que a gente vê, porque é uma mudança, né, no corpo, o aumento do colesterol está muito ligado aos hábitos alimentares. Então a gente vê com frequência. Então achei interessante trazer para vocês uma breve explicação, né, sobre isso, as principais consequências do aumento de colesterol e como que a gente consegue prevenir e tratar esse aumento, tá bom? Então vai ser assim um resumão e mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou mandar para mim depois e sugestões de outros temas também pra gente aí manter esse nosso encontro aí toda semana, trazendo novidades da área da nutrição para vocês, tá bom? Quero que seja assim algo do interesse de vocês, tá? Como nas outras semanas, tem um material também para acompanhamento aqui do vídeo. Então, eu montei um PDF, né? Novamente com a explicação daquilo que eu vou falar, né? Aqui, com os alimentos, tudo direitinho. Então, é legal você ter impresso para você conseguir acompanhar o vídeo, dar uma olhadinha lá no material, porque ele vai te ajudar a entender melhor todas as questões que eu vou mostrar aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Então, colesterol alto. Como prevenir e tratar? Primeira coisa é a gente entender o que é o colesterol, né? Por que essa coisa do colesterol alto? O que é o colesterol? O colesterol, na verdade, é uma molécula de gordura que a gente tem no nosso corpo, tá? Então, é normal, todo mundo tem colesterol. Então é uma coisa fisiológica, tá? Dentro do nosso corpo e ele tem funções importantes, essenciais. A gente não consegue viver sem colesterol, tá? Então, síntese de hormônios, principalmente hormônios sexuais, estão ligados ao colesterol e absorção de vitaminas. Existem algumas vitaminas que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, ou seja, são vitaminas que circulam no nosso sangue somente se estiverem grudadas a moléculas de gordura, né? Então, a vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K são vitaminas lipossolúveis que precisam de gordura para que elas sejam absorvidas e metabolizadas. Então, o colesterol exerce aí uma importante função no nosso corpo. A gente não pode ficar sem colesterol. O problema é quando esses níveis de colesterol eles estão aumentados, tá? Então, aí que começam a surgir os problemas. Mas colesterol todo mundo tem. 75% do nosso colesterol é endógeno, ou seja, é um colesterol que é produzido pelo nosso próprio corpo. Então, o corpo ele sabe que a gente precisa, né, do colesterol e ele produz. Então, 75% do colesterol que circula no nosso corpo, ele é produzido pela gente mesmo. E 25% ele vem através da alimentação, tá? Colesterol. Do mesmo jeito que a gente produz, o animal produz. Então, tudo que é de origem animal vai ter colesterol, tá? Então, tudo que você consumir de origem animal, você vai estar consumindo colesterol, porque o animal também produz colesterol do mesmo jeito que a gente produz, tá bom? E aí, vão ter dois tipos de colesterol. Lá no arquivo que eu mandei para vocês, tem lá os dois tipos, um desenho que fica bem legal para entender esses dois tipos, que a gente costuma chamar de LDL e HDL, tá? O LDL é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim, o mau colesterol, né? Que é esse colesterol? Esse é uma molécula que vai levar o colesterol para células e tecidos. Então, é um colesterol circulante no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, que leva a gordura para células e tecidos, tá? Então, esse é o LDL. E esse é o colesterol perigoso de estar aumentado. Então, quando você faz lá seu exame, normalmente, né, o médico pede lá, vamos ver como é que tá o seu colesterol. Então, lá vai ter a quantidade de colesterol total de LDL, tá? O LDL é o mais alarmante, é o mais preocupante de estar aumentado. Por quê? Porque é o colesterol que está mais relacionado com o acúmulo de gordura na parede dos vasos.
tá? Então, é um colesterol que ele tem a tendência de ir colando na parede dos vasos, das artérias, e isso, com o tempo, vai gerando entupimento das artérias e dos vasos, tá? Então, por isso que esse colesterol é chamado de colesterol ruim. Já o HDL, ele também é colesterol, mas ele é chamado de colesterol bom. Por quê? Porque é um colesterol que está circulando das células, dos tecidos para o fígado. E do fígado ele vai ser eliminado, tá? Então ele tá fazendo o caminho inverso, ele tá sendo recolhido do corpo para ser eliminado. Então por isso que quanto mais HDL a gente tem, melhor, porque ele é como se fosse a vassourinha do nosso organismo, é aquilo que vai trazendo aquela gordura que ficou perdida aí no meio do caminho, que tá querendo se grudar nas artérias, ele traz de volta, faz a varredura e traz pro fígado para poder ser eliminado, tá? Então por isso que ele é o bom colesterol. Quanto mais HDL, melhor, tá? Ele faz o papel inverso do LDL, tá bom? E aí vem o que a gente chama de aterosclerose. É um nome grande, né? Assustador. Mas o que é isso? A aterosclerose é a doença do colesterol alto, na verdade. É a doença que acontece quando esse colesterol vai sendo depositado na parede dos vasos, tá? Na parede das grandes artérias, principalmente. A aterosclerose é a principal causa de morte no mundo, tá? Então, as doenças cardiovasculares, né? O infarto, o AVC, são as principais causas de morte no mundo e por isso esse é um assunto tão importante e com certeza, né, relevante para todos nós, porque mesmo que você não tenha o seu colesterol alto, é importante que você previna, tá? Porque muitas das coisas que estão à nossa volta, elas vão contribuir aí para o aumento de colesterol, tá? E é uma coisa perigosa. Por quê? Porque é algo progressivo. Então, esse entupimento das artérias, né, o infarto, o AVC, não acontece de um dia para a noite. É uma vida toda se alimentando mal, é uma vida toda com hábitos inadequados, que aí vai progressivamente formando essa placa de gordura na parede dos vasos. Com isso, o vaso ele vai ficando mais rígido, ele não consegue se movimentar para bombear, né? Ele vai ficando mais rígido e cada vez mais gordura, e mais rígido e mais gordura, isso progressivamente sem sintoma nenhum. A pessoa não percebe que isso está acontecendo e aí ela só vai perceber se ela fizer um exame de sangue e descobrir que o colesterol tá alto, né? E aí ela pode ser que ela já esteja aí num grau avançado de arteriosclerose, tá? Mas é uma doença silenciosa, né? Então, e que é progressiva. Então, por isso que é importante prevenir e tratar, né? Se esse for o seu caso, já tratar aí para que ela não culmine num evento cardíaco, né? Um infarto ou AVC. Quando a artéria entupida é no coração, a gente chama de infarto. Quando é no cérebro, né? Uma artéria que leva ao cérebro, a gente chama de AVC, tá bom? E o que leva ao aumento do colesterol? Existe um fator genético ligado ao aumento do colesterol, sim, tá? Então, principalmente pessoas que têm um colesterol muito elevado, então é um valor exorbitante, bem alto, são maior a chance de ser aí de causa genética. O que acontece com essa pessoa? Ela produz, lembra que a gente produz uma quantidade de colesterol? Então, a pessoa produz uma quantidade aumentada de colesterol. Então, não tá tão ligado à alimentação, ela tá produzindo em excesso, tá? Então, isso de causa genética e essa pessoa, ela vai precisar do medicamento, tá? Então, é claro que a alimentação vem junto para não agravar ainda mais, mas essa pessoa que tem aí esse fundo genético, ela vai precisar do medicamento aí pro resto da vida, tá? Para controlar aí essa produção exagerada aí de colesterol, tá? Outras coisas que aumentam colesterol: o fumo, então tabagismo, o sedentarismo, a idade avançada e o aumento de gordura, de consumo de gordura saturada. Lembra aí da nossa semana anterior que falamos de gordura? Então a gordura saturada tá muito ligada com o aumento de colesterol, tá? Então, pensando nisso, agora a gente vai trazer para a parte prática. Então, como que a gente faz para controlar o colesterol? Quais são os alimentos que aumentam o LDL? Lembra que o LDL é o colesterol ruim, aquele que tem maior chance de grudar na parede dos vasos. Quais são os alimentos que aumentam o LDL? Principalmente gordura saturada e gordura trans.
tá? Então, lembra aí da semana passada? Todos os alimentos ricos em gordura saturada e gordura trans vão aumentar o LDL, tá? E aí vem o quê? Pé de frango, queijos amarelos, tá? Então, os queijos amarelos estão muito relacionados aí por conta da gordura saturada. Os laticínios integrais, então o leite integral, o iogurte integral, eles vão contribuir para o aumento do LDL. Carnes gordurosas, principalmente aquelas com gordura aparente, tá? Industrializados, então lembra da questão da gordura trans? Os industrializados, então bolachas recheadas, bolos, sorvetes vão contribuir aí para o aumento do LDL, tá? Embutidos, presunto, mortadela, salsicha, linguiça, salame, ricos em gordura saturada, e a gordura saturada aumenta o LDL, tá? Então, esses são os principais alimentos, tá? Volta lá na semana passada e dá uma olhadinha. O que é rico em gordura saturada? O que é rico em gordura trans? Tá? Basicamente é isso aqui que eu já te falei. E o ovo e a manteiga, né? É uma dúvida aí que mudou aí nos últimos tempos. Eu venho falando sobre isso aí para quem me acompanha nas redes tá ligadinho nisso. O ovo, na verdade, ele tem uma quantidade de colesterol grande, mas ele não tem tanta gordura saturada, tá? Então ele tem bastante colesterol. E os estudos mais recentes, eles vêm mostrando que o colesterol não é tão eficaz para aumentar o nosso colesterol. Tá? Então, quando a gente consome algo com colesterol, não aumenta tanto o nosso LDL. O que aumenta o nosso LDL é o consumo de gordura saturada e gordura trans. Por isso que o ovo, hoje em dia, ele é mais liberado, tá? Então, um estudo aí recente mostrou que até 4 ovos por dia não trouxe prejuízo, tá? Mas assim, calma, né? Não precisa comer 4 por dia. Mas hoje em dia não tem mais uma restrição tão grande em relação aos ovos, tá? De forma personalizada, a gente pode indicar a quantidade ideal para cada um, tá? E a manteiga entra nisso também, tá? Hoje em dia também a manteiga tá um pouquinho mais liberada, aí também por conta da quantidade de colesterol e não tanto de gordura saturada, tá? Ela entra aí junto com o ovo. Então, ficar atento à quantidade de gordura saturada e quantidade de gordura trans. São os principais nutrientes que elevam o LDL e aí podem causar aí problemas de saúde, tá? E o que vai diminuir o LDL? Então, o que eu tenho que fazer para prevenir? O que eu tenho que fazer para tratar? Tá? Já sei o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que agora incluir. Aumentar o consumo de fibras. Por que as fibras? Porque quando a gente consome a fibra, a gente diminui a absorção de colesterol, de gorduras e tudo mais lá no nosso intestino, tá? Então, quando, por exemplo, você vai consumir uma carne, que ela tem uma certa quantidade de gordura saturada, mas junto com a carne você comeu ali a verdura, o legume que tem fibra, o arroz integral, essa fibra vai fazer com que a gordura saturada da carne seja menos absorvida, tá? Então, por isso que incluir fibra no nosso dia a dia é maravilhoso, vai aí diminuir as chances de ter um colesterol aumentado, tá? E onde que tem fibras, tudo que é integral, verduras e legumes principalmente, tá? Outro ponto importante é praticar atividade física. O exercício é uma das coisas que mais aumentam o HDL. Lembra da questão do HDL, aquilo que vai proteger o nosso coração, que vai fazer aquela varredura? O exercício é um dos que mais, um dos fatores que mais aumentam o HDL, tá? Então, ele é importante sair do sedentarismo para a gente reduzir o colesterol. Outro ponto importante, consumir o abacate, né? Tem muita gente que tem medo do abacate, mas o abacate ele é rico em ômega 9. E lembra na semana passada que a gente falou, o ômega 9, ele é uma gordura monoinsaturada. Então agora na prevenção e no tratamento, a gente vai incluir as gorduras insaturadas, tanto as monos como as poliinsaturadas, tá? A monoinsaturada é o ômega 9 e a poliinsaturada principalmente o ômega 3, que eles vão ter ação aí em reduzir o LDL e aumentar o HDL, tá? E o abacate, ele é rico em ômega 9, então é bem legal para quem tá fazendo o tratamento aí de redução de colesterol, incluir o abacate um dia sim, um dia não, algumas vezes na semana aí, claro que controlando a quantidade por conta das calorias, mas ele é um ótimo alimento para incluir no seu dia a dia, tá? Outra coisa legal é incluir o ômega 3, então os alimentos, os peixes ricos em ômega 3, sardinha, salmão, cavala, atum, arenque, o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, para que aconteça o infarto, para que aconteça o AVC, o corpo ele entra num estado inflamatório,
tá? E o ômega 3, ele tem essa ação anti-inflamatória, então ele vai fazer com que, mesmo que se você tiver alguma placa de gordura colada na parede dos vasos, ela não inflama, tá? E a inflamação é imprescindível para que aconteça um infarto ou AVC. Então, o ômega 3 vai proteger o coração, aí proteger contra esses eventos cardiovasculares, tá? A linhaça também é rica em ômega 3. Então, além de incluir peixes, né, a gente costuma colocar aí pelo menos 2 vezes na semana consumir o peixe, a linhaça também ela é rica em ômega 3. Só que a linhaça, ela tem um ômega 3 dentro do grão. Então, a gente precisa triturar a linhaça na hora antes do consumo. Não adianta comprar a linhaça triturada, tem que comprar a linhaça em grãos e aí antes de consumir você vai lá e tritura ela, tá? Imediatamente antes. Porque quando você triturar, ou seja, num processador ou liquidificador, você vai ver que vai sair um liquidinho amarelo. Aquilo é o ômega 3, tá? Só que o ômega 3 ele se perde, se a gente deixar num lugar aberto ou por muito tempo exposto, aí ele perde eficiência. Então a gente precisa triturar e já utilizar. Então linhaça triturada na hora é fonte de ômega 3, é muito legal a gente consumir. Você pode pôr nas frutas, pode pôr no iogurte, pode pôr em cima de salada, no feijão, enfim, ela praticamente não muda o gosto do alimento e vai contribuir aí para esse processo anti-inflamatório, tá? Que é super importante. O azeite é rico em ômega 9, então também uma gordura monoinsaturada que vai aí reduzir o LDL e aumentar o HDL, o colesterol bom, e perder peso, né? O emagrecimento vai ajudar em todo esse processo, porque só a questão de estar acima do peso, né? A obesidade, ela já gera um quadro inflamatório no nosso corpo. Então, o corpo ele já entende aí a obesidade como um estado inflamatório. E lembra que a inflamação é essencial para que ocorra o evento cardiovascular que a gente não quer, tá? Então, perder peso, eliminar o peso, faz com que a gente diminua essa questão inflamatória no nosso corpo e aí a gente consegue aí controlar melhor os nossos exames, tá bom? Então, resumidamente é isso sobre o colesterol. Espero ter ajudado vocês, tirado as dúvidas, mas se ainda ficou faltando alguma coisa, pode me escrever por aqui, né, ou mandar mensagem que eu tô à disposição aí para ajudar vocês nesse processo, tá bom? Lembra também de colocar aí uma sugestão de algum tema aí pra gente discutir aí nas próximas semanas, tá? Um grande abraço e até a próxima.